verso de número 12. Hoje pela manhã na escola dominical nós estudamos sobre empecilhos na família e hoje eu quero ler um versículo de Êxodo capítulo 20, verso 12. Falar sobre a família na sebe de Deus, a família que honra pai e mãe. E a pergunta que inicia é: a quem você honra? Ou a quem você já honrou? E o texto que temos aí em Êxodo 20, 12 diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos ler todos juntos? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Eu fiz aqui uma pergunta: a quem você honra ou a quem você já honrou? Meus irmãos, dos 10 mandamentos, este é o primeiro mandamento com promessa, diz a palavra. Mas é o segundo mandamento na Bíblia, dos 10 mandamentos, que o Senhor o faz de forma positiva. Os outros mandamentos não terás outros deuses, não furtarás, não roubarás, não adulterarás, vem sempre da forma negativa. Este e o outro, primeiro que fala que nós devemos separar o sábado, falam de forma positiva. Honra a teu pai e tua mãe. Quando a gente pensa na palavra honra, nós pensamos nela como uma palavra substantivo feminino, que significa consideração, homenagem à virtude, ao talento, às boas qualidades humanas, probidade, honestidade, fama, glória, tudo isso significa honra. Mas honrar significa dizer dignificar, respeitar, lisonjear. Toda vez que honramos, nós estamos fazendo desta maneira. Mas em hebraico, ela deriva da palavra kabad, ou kabed, que significa tomar o peso, suportar, tornar digno de honra. Interessante quando você pensa que honrar significa tomar o peso. Eu posso honrar alguém quando eu tomo o peso que aquela pessoa está suportando. Interessante isso. Nunca havíamos pensado dessa forma, né? Quando honramos alguém, nós estamos tomando o peso. Interessante, meus irmãos, quando nós nos lembramos desse episódio dos 10 mandamentos, Deus, próprio dedo, escreve os mandamentos, manda que Moisés desce com eles escritos em 2 tábuas. Possivelmente, a primeira tábua falava dos mandamentos verticais, que se relacionam a Deus. E a segunda tábua falava dos relacionamentos horizontais, os relacionamentos com as pessoas, aquilo que nós precisamos fazer. E o primeiro que abre é: honra a teu pai e tua mãe. É um mandamento que o Senhor tem para nós. Irmãos, quando penso assim, neste mês que estamos falando sobre família, eu quero, antes de falar do mandamento propriamente dito, eu quero primeiro falar aos pais. O mandamento diz: honra teu pai. Então, é do filho para o pai. Mas eu quero falar para os pais. Interessante que não há explicitamente um mandamento bíblico para pais. Se bem que Paulo faz uma recomendação. E se toda a palavra de Deus é inspirada e proveitosa, podemos entender que a recomendação de Paulo se torna um mandamento para nós. E Paulo fala sobre o mandamento da disciplina familiar. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículos de 1 a 4, o irmão pode abrir para acompanhar. Efésios 6, de 1 a 4. Paulo está dizendo assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo.
obedecei a vossos pais. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E aos pais, Paulo fala assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Interessante, meus irmãos, que embora nos 10 mandamentos nós não tenhamos explicitamente um versículo sobre os pais, nós vemos que Paulo faz questão de dizer: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Os pais devem, pois, estar atentos à educação e ao seu comportamento familiar, entre marido e mulher, e na forma de lidar com as coisas, com aquilo que recebem, com o que tem dentro de casa, com as palavras que são ditas dentro de casa, fora de casa, no meio das conversas, e com as atitudes que temos. A Bíblia nos manda educar os filhos. E aí, quando nós pensamos em como é que os pais podem, por vezes, estarem falhando no provocar a ira aos filhos, evidentemente, passa pela criação. E diz o texto: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criar, lembrando sempre os ensinos do Senhor, educando sempre nos ensinos do Senhor. Nós não vamos falar do culto doméstico, mas vamos falar rapidamente como é que os pais, às vezes, nós falhamos quando criamos os nossos filhos, em não fazê-lo de forma adequada. Um dos primeiros aspectos, irmãos, que nós temos é o cuidado com o misticismo, que entra dentro de nossa casa e, por meio de diversos canais, um deles é a televisão. Curiosamente, ontem eu estava esperando começar o jornal do meio-dia, o jornal da televisão do meio-dia, estava vendo o finalzinho de um filme que estava passando na televisão, que era um filme para crianças. E no diálogo que aparecia entre os personagens do filme, um deles dizia assim: vamos olhar para os vampiros porque eles têm uma alma congelada lá dentro. Vamos olhar com mais calma para isso. Vamos procurar enxergar a alma do vampiro. E aquilo me chamou a atenção por causa dessa visão que começa a passar. Primeiro, vampiro. Você conhece algum vampiro por aí? Então já começa a querer familiarizar. Depois, enxergar a alma é entrar dentro. Começar a buscar, entender, se aprofundar. Interessante isso. Logo me veio à mente um versículo da Bíblia que diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quer dizer, quanto mais a gente ouve a palavra, pela palavra, mais aumenta a nossa fé. A Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar, pois até quando se envelhecer, não se desviará dele. Portanto, meus irmãos, isso é um princípio, e esse princípio pode ser usado por qualquer pessoa e para qualquer fim. Se você ouve muito a respeito de alguma coisa, a sua mente e o seu coração começam a serem impregnados e você passa a agir segundo aquilo que você ouve, segundo o que está na sua mente, aquilo que desceu para o seu coração. E assim é o que muda os conceitos e os valores da vida. Você pode olhar para você hoje, como é que você já está com os seus conceitos e valores modificados com relação a algumas coisas, porque você tem ouvido. E se não é concernente à palavra de Deus, você está sendo modificado por aquilo que você ouve. Isso pode estar sendo ruim, danoso, maléfico. Então as crianças ficam vendo esses filmes que ensinam conceitos e comportamentos que devem ser evitados, tais como os misticismo, a religiosidade, a feitiçaria e tantas outras coisas. Um comportamento agressivo e violento. Os filmezinhos hoje já passam, são todos eles cheios de cores e luta, isso, aquilo, e a criança vai absorvendo isso.
O comportamento homossexual, porque os filmes já trazem essa forma de bonequinhos com cores diferentes, mostrando o menino, a menina e o terceiro. Cores diferentes. Você vê isso e os nossos filhos veem, isso vai entrando na cabeça. É assim que se modifica. É assim que vai havendo. Cuidado com isso. Há livros que ensinam sobre duendes e mitologia. Duendes e mitologia. Que são ensinos de anjos decaídos. Por exemplo, há livros com mais de 200 páginas que crianças e adolescentes já leram. Você conhece isso? Você sabe o que eu estou falando? E às vezes são influenciados pela própria leitura dos pais. Mas essas mesmas pessoas ainda não leram a Bíblia. Nossos filhos, eu estou falando na igreja, estou falando para os nossos filhos, nossos adolescentes e jovens, nossos juvenis. Conhecem essas porcariadas todas, mas não conhecem a Bíblia. E às vezes são influenciados dentro de casa mesmo, que às vezes os próprios pais têm, porque gostam daquela leitura. Então nós estamos tendo dificuldade. Amanhã, de quando formos lidar com nossos filhos, estamos provocando os nossos filhos a ira. É isso que a Bíblia diz. Quando ela fala da ira, não está falando da raivosidade entre as pessoas, mas da ira de Deus, que virá para trazer juízo e julgamento. Então é sobre a ira de Deus que estamos falando. Interessante, meus irmãos, que no meu tempo e das minhas irmãs, os pais tinham em casa livros para ensinar conceitos morais aos filhos, que eram lidos em família. Antigas coleções que traziam as fábulas, a fábula da formiga e da cigarra, e que lia-se em família, e podíamos então comentar sobre aquilo. Mas hoje já não há mais biblioteca em casa, e sim a assinatura da TV a cabo, né? Lamentável. E já não se tem mais tempo para se sentar e ler, para se sentar e conversar, para ensinar. Irmãos, há muitos anos atrás, o irmão Josias, irmão do irmão Silas, membro da nossa igreja aqui, eu me lembro muito bem, conversando com o irmão Josias, um homem muito inteligente, muito especial, e ele dizia assim: haverá um tempo em que não se ensinará mais os filhos. Quem ensinará será a televisão. Há quantos anos tem isso? 36, 37 anos atrás. E o Josias falava isso. E eu dizia assim, mas como? E veja, irmãos, hoje é uma realidade. É uma realidade. Com o dia a dia é tão corrido, né? A gente pensa sobre isso. Irmãos, os pais têm que ter essa atenção. Antes de falar de honrar a pai, o pai tem que entender que há uma obrigação da parte dele, inalienável, indiscutível, não pode ser transferida, que é do pai ensinar. E não provocar os seus filhos à ira. Pela forma, talvez, inadequada e indevida. Para ser honrado no futuro, os pais têm que ser exemplo. No presente, é hoje, é o dia aceitável. E aí, entrando no versículo, porque quando nós pensamos nesse texto, há os mandamentos da família, da disciplina, mas o mandamento da honra. E é interessante quando alguém pensa nisso, porque alguém já disse que honrar pai e mãe é mais ou menos quando os jovens chegam no altar e olham para trás e fixam os olhos nos pais. E ao fazer isso, eles estão honrando os pais. Estão demonstrando para os pais, estamos aqui por causa de vocês. Esse olhar é um olhar de honra e representa o que mantém e o que receberam. Por isso que na nossa igreja nós fazemos um ato profético para aqueles que querem. Os jovens, quando saem do altar, no momento do casamento, levam consigo o manto da família, um manto branco, que representa ali, tenta representar todos os valores. Eu gosto muito do versículo de Gênesis 2:24, que diz, deixa o homem pai e mãe. O deixar significa que ele sai, mas ele leva. Ele não leva a mala de roupas, ele leva a mala de roupa. A moça leva o enxoval, ela leva o enxoval, mas mais que isso. Ela leva tudo o que recebeu da criação. Aquilo que é intangível, que pode às vezes não caber dentro da mala, mas que leva consigo. E leva
leva consigo. Então, é isso que é interessante e importante. Nós pensarmos que esse honrar pai e mãe é você estar no altar olhando para ele e dizendo, eu estou aqui. Pegando o peso de tudo aquilo que vocês fizeram até agora. Suportando o peso e demonstrando em honra, em dignidade, em valor para a vida. Interessante isso. Êxodo 20, 12 é conhecido como o primeiro mandamento com promessa. E essa promessa é de vida longa, e vida longa com saúde. Interessante nós pensarmos nisso. Honra pai e mãe e terás uma vida longa. Interessante, meus irmãos, que pensamos nesse aspecto. Eu quero, olhando para o texto, pensar que nós temos aqui, quando Moisés está falando sobre isso, 3 tipos de pais que Moisés está se referindo. Primeiramente, está ensinando sobre Deus. Deus, o Pai Supremo. Durante aquele período do Velho Testamento, Deus era visto como o Senhor dos exércitos, Criador dos céus e da terra, Deus dos patriarcas, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em Jesus Cristo, nós aprendemos a olhar para Deus e Jesus diz assim, Pai. E aí, o Senhor traz o conceito da proximidade. Mas Moisés está falando sobre isso. Nos 10 mandamentos, honra ao Senhor teu Deus, teu Pai. Honrar a Deus. Honrar a Deus por tudo aquilo que Ele é, que Ele faz, que Ele tem feito nas nossas vidas. De outra maneira, também temos que entender aqui que Ele está falando do pai biológico. Aqueles que nos dão a vida. Está falando do sogro, está falando da sogra. A pastora Ivete, quando falava aqui das crianças, e disse, hoje é o dia em que nós apresentamos nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tataranetos, para aqueles que têm a linhagem, os pais biológicos, mas não somente os pais biológicos, aqueles que nos criaram, os tios, as tias, aqueles que foram suporte para a nossa criação. Está falando sobre isso. São os que nos fazem crescer. Honra o teu pai e a tua mãe, aquele que te deu cobertura. Mas também Moisés está falando também dos pais espirituais. Está falando também daquele que é o nosso pai espiritual, o nosso pastor, a nossa liderança, o nosso apóstolo. Está falando de honrar nesse sentido. Depois em Hebreus vai falar claramente sobre isso. Honrar os nossos pastores, aqueles que são a nossa liderança espiritual. E chegou o tempo mesmo, irmãos, de honrar os nossos pais espirituais, aqueles que cuidam de nós. É muito, muito interessante o pastor falar isso para a igreja, mas isso é um momento de ensino, né, irmãos? Estamos falando um momento de ensino, honrar mesmo, sermos fiéis, leais. E nós vemos hoje em dia um reflexo da sociedade que é de tanto desonra pai e mãe. Ontem estava vendo uma reportagem quando lá no interior, um filho em conluio com a mãe mata o pai. Absurdo um negócio desse. Por mais mal que o pai seja, mais indevido que o pai esteja, jamais isso. Ferir um mandamento de forma tão gritante dessa maneira. E isso demonstra também a lealdade e dentro da igreja. Quantos não honram o seu pastor, falam mal do pastor, da sua liderança? Contando uma historinha rapidinho, certa vez alguém perguntou para o filho, o que vocês almoçaram hoje? Hoje foi o pastor que nós almoçamos lá em casa. Durante a comida, o que falar? Então, irmãos, honrar a liderança espiritual. Honrar, isso é interessante quando nós pensamos sobre isso. E o conceito aqui também, quando Moisés estava ensinando isso, estava ensinando também para um povo que estava no deserto e queria chegar a uma terra prometida. E aqueles que lá chegassem precisavam ser suportados. Os que lá chegassem. Então, Moisés estava falando também dos anciãos. E notarem, irmão, que ancião é um conceito de liderança. Há algumas denominações que são lideradas pelos elders, pelos anciãos. Lá eles não chamam pastor de pastor, chamam de ancião. E então o ancião não significa necessariamente que são pessoas velhas, pessoas de idade, mas sim de pessoas responsáveis.
biblicamente, a partir dos 20 anos, quando a pessoa poderia se tornar um ancião, dependendo da sua maturidade, da forma como ele agia. Ele se tornava um ancião. Portanto, irmãos, há um caminho para a prosperidade na vida. Como diz aí o primeiro mandamento com promessa. O caminho da prosperidade é o caminho da honra. E aí nós precisamos entender que podemos errar quando queremos honrar. Provérbios 25, verso 27, diz que comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque quem honra são as pessoas a nós, não nós a nós mesmos. Isso é importante nós começarmos a olhar. Da mesma forma, irmãos, Deuteronômio, capítulo 27, versículos 16 a 23. Por favor, abram as vossas Bíblias para que os irmãos possam acompanhar. Deuteronômio 27, 16 a 23, está falando. É um momento muito interessante desse caminhar do povo no deserto, quando Moisés, nos capítulos 27 e 28 de Deuteronômio, vai falar das bênçãos e das maldições. E ele diz assim: maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. Quando estamos nos momentos de honrar, nós às vezes desprezamos. Então Moisés está dizendo, maldito aquele. Irmãos, eu vejo aqui na igreja muitos irmãos com um cuidado muito grande com seus pais. Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus. As minhas irmãs, Rosalie e Roseli, cuidaram do meu pai enfermo durante muitos anos. Honraram, suportaram peso. Eu vejo irmãos aqui que suportaram peso. Lembro-me do irmão Osmir e da irmã pastor Ivete, quando... Mãe do Osmir? Irmã Atelina, tanto tempo ali no hospital. E a igreja e eles ali honrando, suportando, cuidando. E muitos desprezam. O texto continua. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer errar o cego. E o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. O povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito de seu pai. É uma forma de honrar o pai. Todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se ajuntar com o animal. O povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a irmã, o incesto, filha de seu pai ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sogra. Misericórdia. E todo o povo dirá amém. Moisés não esqueceu da sogra, não. Tem nada a respeito do sogro, mas da sogra tem. Irmãos, entende que honrar significa não fazer aquilo que desonre. Se você faz alguma coisa que desonra o teu pai ou a tua mãe, você não está honrando. Impressionante. Certa vez eu ouvi de uma jovem dizer assim, que o namorado tinha pedido para ir ao cinema com ela. Ela disse, eu não posso ir, porque a minha mãe não está aqui, ela não me permitiria ir. Isso é honrar. A mãe não estava ali, e ela já sabia. Honrar pai e mãe. Nós honramos pai e mãe quando na escola nós não colamos. Nós honramos pai e mãe quando no trabalho nós não roubamos. Agimos corretamente, chegamos na hora, saímos na hora, não roubamos no tempo do cafezinho, não ficamos no banheiro conversando, não ficamos nos corredores conversando. Irmãos, essa semana, por causa da greve dos policiais lá em Recife, teve uma quebradeira e roubo nos supermercados. Os irmãos viram essa notícia? O que mais interessante é que ontem noticiaram também devolvendo, as pessoas devolvendo as coisas que haviam roubado. Mas o que mais me chamou a atenção é porque as mães disseram assim, meu filho, aqui dentro de casa não se entra produto que você não adquiriu, que você não comprou. Vai devolver, porque isso não te pertence. É assim que se honra. É assim que se ensina. É assim que se faz. Não precisa ser. Não mostrou nenhuma casa de bacana roubando. Mostrou casa de pessoas humildes que talvez necessitassem daquele bem. Mas não era assim que se adquire as coisas.
suor do teu rosto. O trabalho é bênção na nossa vida. Então, irmãos, é assim que se honra. O diabo não pode tirar a palavra de bênção da nossa vida quando nós desonramos. Nós podemos honrar a Deus. Um versículo que nós usamos muito aqui é Provérbios 3:9. Honrar ao Senhor com os nossos bens, com as primícias, honrar com os bens físicos. Nós fizemos isso essa manhã. Quando nós trazemos os nossos dízimos, nós estamos honrando ao Senhor. Quando você não entrega o seu dízimo, você não está honrando a Deus. Não é ao pastor, mas é a Deus. Notem que quando eu falava do versículo, do texto, eu falava dos 3 tipos, dos 3 segmentos. Primeiro Deus, depois os pais, depois a liderança espiritual. Quando nós não honramos a Deus, também vamos desonrar os demais. Então, quando você não entrega o seu dízimo, você está desonrando a Deus. Provérbios 3:9, honrar ao Senhor. Mateus 15, verso 8, fala sobre o erro no honrar a Deus. O Senhor falava assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, é impressionante como esse versículo é importante, irmãos, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E nós temos que honrar ao Senhor desta maneira. Porque quando nós entregamos o dízimo, nós entregamos a Deus e repreende o devorador da nossa vida. Quando nós entregamos a oferta, você está olhando para a colheita. É semente que nós entregamos. A honra, a entrega por honra é um reconhecimento. A prosperidade está baseada na honra. Ela abre vida longa e prosperidade para cada um de nós. Não existe, irmão, saúde sem prosperidade. Está atrelado. Não existe prosperidade sem saúde na nossa vida. As coisas estão ligadas pela obediência ao mandamento. A moeda do céu que Deus trouxe para a terra é a honra. Honra a teu pai e tua mãe. É algo que nós precisamos conviver, viver, experimentar. É o tempo de restaurarmos isso na nossa sociedade, no nosso meio onde nós vivemos. Os pais têm uma obrigação de ensinar os filhos e não permitir que eles entrem na ira de Deus. Isso é um cuidado, algo excelente e difícil. Mas os filhos, nós filhos, os filhos temos a obrigação de cumprir o chamado do Senhor de honrar o pai e a mãe, para que se prolongue. Para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor nos dá. Irmãos, mais que nunca é um tempo que nós temos que viver, caminhar nessa dispensação. Devemos honrar a Deus, aos nossos pais, aos nossos líderes, aqueles que nos criaram, aqueles que nos dão o crescimento, aqueles que nos auxiliam. E isto é um mandamento, é o que o Senhor quer que nós façamos. E nós precisamos, amados, neste mês que estamos falando sobre família, várias mensagens, temos trazido à mente dos irmãos. Nós vamos estar orando pelos retratos que estão nas SEBs, orar por você, mas mais que isso, é o nosso dia a dia. Nós não vivemos de domingos, nós vivemos no dia a dia. É dentro de casa. São as nossas atitudes, são as coisas que fazemos. O nosso tempo em família, o nosso tempo de oração familiar, o nosso tempo de leitura da Bíblia com os filhos, o nosso tempo de estar, tempo precioso para ensinar aos filhos a honrar, a suportar, a viver uma vida que prolongue os dias, com graça, com saúde. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém? Eu quero, nesta manhã, orar com a igreja. Mas eu quero orar em 2 momentos. Primeiro dos momentos, eu quero orar pelos pais. Orar pelos pais. A primeira parte da mensagem foi sobre os pais. Que os pais evitassem a ira aos filhos. Então, eu quero orar pelos pais. Se você é pai, fique de pé, querido. Fique de pé. Você é pai,
avô. Se você é pai de coração. Desculpa. Pais. Pai, mãe. Né? Os pais. Né? Pai, mãe. Que bom, né? Que bom sermos pais. Significa que chegamos a uma maturidade na nossa vida e podemos ter filhos. Filho é herança. Herança vem em determinado momento da vida. A herança não vem antes de começar a vida. A herança vem num certo momento da vida. Que bom que você é pai. Que bom que você é mãe. Que responsabilidade. Vamos orar. Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Coloque a mão sobre a sua cabeça. E ore comigo. Ore silenciosamente no seu coração. E diga para Deus que você precisa de graça, de sabedoria, de unção, de discernimento, para que possamos cumprir a palavra de Deus. A palavra que diz que os pais devem ser de tal modo sábios a não levarem os seus filhos à ira, ao pecar, a estar em juízo diante de Deus, por uma falta de sabedoria, incapacidade, por nós termos sido talvez displicentes no cuidado dos nossos filhos, falharmos em alguma área, termos sido grosseiros, irritadiços, pouparmos a vara aos nossos filhos no momento adequado, necessário. Vamos nos confessar diante do Senhor, porque podemos ter errado em algum momento da nossa vida, na nossa caminhada. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós, como pais nesta manhã. Pai, mãe, tios e avós, pais do coração, aqueles que cuidam de filhos que nós mesmos não geramos. Mas aqui estamos nós. E te pedimos, Pai, primeiramente perdão pelas falhas que porventura tenhamos tido nesse caminhar da nossa atuação como progenitores. Senhor, nos perdoa. Que os nossos filhos possam compreender isso e também nos perdoar. Se nós machucamos, se nós agravamos o seu estado, se nós não tivermos sabedoria adequada para ensiná-los corretamente. Que haja tempo na vida deles acertarem, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Queremos te louvar porque podemos ouvir a tua palavra, e a tua palavra entra em nossos corações e traz luz, e traz graça, e traz direção, e traz sabedoria. Então, Senhor, agora eu te peço sabedoria, para que possamos ainda em tempo ensinar o filho no caminho em que deve andar. Aqueles que são pais que estão com seus filhos em casa, dá a eles, Senhor, graça na condução dos seus filhos, tempo, disposição, paciência, amor, para que possam criar os seus filhos no caminho em que devem andar, para que quando os seus filhos crescerem, possam olhar do altar para os seus pais e honrarem os seus pais, e suportarem os seus pais, e dizer: Pai, eu seguro o peso, porque eu quero te honrar. Aqueles que os filhos não estão na igreja, aqueles que os filhos estão perdidos neste mundo, dá a eles graça e sabedoria, pois a tua palavra diz que quando nós cremos, nós e a nossa casa se tornarão servos do Deus Altíssimo. Dá sabedoria para que possamos conduzir os nossos filhos ao conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nós em tudo te daremos o louvor e a honra, pois só tu mereces. Amém e amém. Agora nós vamos orar
pelos filhos. E eu vou pedir para que a gente faça um movimento. Os filhos que estão com os pais aqui, por favor, procurem os seus pais. E se você é avô, seu filho e os netos estão aí, vamos ficar tudo uma linhagem só. Uma linhagem só. Irmã Ditinha, vem para cá. Vamos então nos movimentar. Os filhos, procurem seus pais. E se os seus pais não estão aí, sejam adotados. Michele, onde está sua mãe? Pode ir lá. Pode ir lá, Michele. Eu deixo. Isso. Irmãos, isso é bonito. Isso é bonito. Cláudia, quantos filhos? Abençoa isso. Muito bem. Glória a Deus. Irmãos, espero que não seja a única vez que você vai orar pelo seu filho. Espero que já tenha orado outras vezes. Nós vamos fazer o seguinte. Os pais vão impor as mãos sobre os filhos. Impõem as mãos sobre os filhos. Irmão, imposição de mão é sinal de autoridade. Servo não põe mão no seu senhor. Líder não impõe mão sobre... Liderado não impõe mão sobre o seu líder. A imposição de mãos é da autoridade para aquele que é abençoado. O pai abençoa o filho com a imposição de mãos. O filho abençoa o pai com o resultado. A bênção vem do mais velho para o mais novo. A bênção vem do pai para o filho. A bênção vem do líder para o liderado. Às vezes nós vemos pessoas fazendo errado. A pessoa vai orar e põe a mão no liderado. Está errado. No líder. Está errado. Filho não impõe mão sobre o pai. Posição de mãos é autoridade. Quando você vai vendo na Bíblia, toda a imposição de mãos é sempre do líder para aquele que está recebendo a bênção. Jacó abençoou José. Esaú abençoou Jacó. Há bênçãos e são tremendas. Nós vamos orar agora. Impõe as mãos sobre os seus filhos. Se você é líder, impõe as mãos sobre o seu liderado. Está aí. Pai, em nome de Jesus, tomamos a autoridade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E abençoamos os filhos, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. E a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E profetizamos sobre a descendência que nenhum mal atingirá a sua tenda. Serão prósperos, fecundos, crescerão, serão cabeça e não cauda. Vencerão e não serão derrotados. Alcançarão, crescerão e não diminuirão. A sebe, a tenda será alargada. Saúde, prosperidade e vigor será achado dentro das suas portas. 1000 cairão à sua direita, 10.000 cairão à sua esquerda, mas você, filho, filha, amado do Senhor, não será atingido. Quando o inimigo forjar armas contra você, essas armas baterão no escudo da nossa salvação, no capacete da nossa fé.
e você não será atingido. A sua família será plantada como a casa na rocha. Mesmo que venham as chuvas, a tempestade e o vento, você não será abalado, permanecerá firme, porque firme é aquele quem está a nossa fé. Os nossos pés estão firmados na rocha. Senhor, nesta manhã de domingo, nós nos encontramos aqui, porque o Senhor tem nos convocado a estar congregando na casa, estar congregando junto dos irmãos. Obrigado por este tempo, obrigado por este momento. E agora, Senhor, como Pai espiritual desta congregação, eu abençoo os meus filhos na fé, e abençoo, Senhor, com toda a sorte de bênçãos espirituais, para que eles possam prosperar na sua vida, nos seus negócios, naquilo que estão buscando, naquilo que estão querendo alcançar, nos sonhos mais escondidos do coração. Ah, Senhor, aquele pai que tem clamado pelo filho, aquela mãe que tem dobrado os joelhos incessantemente na madrugada, aquela mulher que tem chorado pelo marido que ainda não se converteu, aquele marido que tem chorado pela mulher que ainda não se converteu, aquele que precisa endireitar os seus caminhos. Senhor, nesta manhã, por favor, Pai de amor, Deus de misericórdia, coloca a tua mão sobre nós. Coloca a tua mão sobre nós. A tua mão que é de poder, a tua mão que é de graça, a tua mão que é de amor. Vai ao nosso coração, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau. Guia-nos caminho eterno, o caminho que merece ser vivido. Senhor, talvez alguns de nós estejamos entrando em conflito agora, dizendo: meu Deus, como vou fazer? Dá direção, Senhor. Dá direção, Senhor. Talvez alguns tenham que mudar uma rota grande na sua vida. Dá força. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor deixou o seu lar na glória, desceu e fez homem, morreu a nossa morte na cruz, para nos trazer vida, vida em abundância. E nós te louvamos, porque aqui estamos. Bendita a hora que o Senhor nos trouxe para ouvir que temos que honrar o Senhor, honrar os nossos pais, ensinar os nossos filhos, para que a bênção de Deus esteja nos nossos muros. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Em Jesus confiar, sua lei observar. Que bênção, que paz, seus preceitos guardar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Levante a sua mão e diga: crer, observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Mais uma vez, irmãos, crer, crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.